E eu queria compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre gestão emocional. Com certeza você já deve ter ouvido falar algo sobre isso. Não sei o nível de conhecimento que você tem, mas eu posso te garantir que é algo que você precisa começar a estudar. Porque sem a gestão emocional, eu consigo ter sucesso, Cleito? Sim. Consigo crescer? Sim. Mas em algum momento a conta vai chegar. Porque a falta da gestão das nossas emoções, ela faz com que você se perca ao longo do caminho. A ponto de, inclusive, nem como conseguir dar os primeiros passos diante daquilo que Deus pede a você. Por isso que a gestão emocional ela é tão importante. E eu queria iniciar lendo um versículo que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Se você estiver com a sua Bíblia ou no celular, se você quiser acompanhar. É um versículo que com certeza você já deve ter ouvido, mas talvez você não tenha parado para refletir a importância deste versículo. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cleito, como é que eu guardo meu coração? Existem várias maneiras. Mas guardar o coração tem uma ligação direta com o seu controle emocional. A Bíblia nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio. Isso quer dizer que você precisa manter o seu coração limpo. Isso quer dizer que você precisa se policiar com o que está indo para o seu coração. E para você poder se policiar com o que vai ao seu coração, você se preocupar com a gestão das suas emoções. Porque em um momento de raiva, você alimenta o seu coração de quê? Em uma traição, você alimenta o seu coração de quê? Em uma decepção, você alimenta o seu coração de quê? Uma coisa que talvez você não parou para pensar. O seu coração está cheio de algo que você ainda não teve oportunidade de colocar para fora. Mas basta alguém atrapalhar você ou não, de repente não fazer algo que você esperava e você põe para fora o que estava no seu coração. Basta alguém te deixar nervoso. Basta alguém te deixar irado. E aí depois você justifica e fala assim, mas também o irmão me deixou com raiva. Não, o irmão apenas potencializou algo, um momento, em que aquilo que estava no seu coração você transbordou. O que você talvez nunca parou para pensar é que a Bíblia fala que não tem como sair água doce e água salgada da mesma fonte. Então se torna um pouco incoerente quando eu falo que eu conheço a palavra e durante o dia, na parte da manhã, eu estou abençoando alguém e na parte da tarde, porque alguém falou algo que eu não gostei, eu estou fazendo oração para que Deus, o Deus da justiça, converse com aquele irmão, para não usar outras palavras. Então, olha só, de acordo com a sua gestão emocional, você vai alimentar o seu coração, e de acordo com o que você carrega no seu coração, você vai profetizar para a sua vida ou para a vida de outras pessoas. Existe um poder nas palavras. Talvez por isso que a Bíblia fale sobre a importância de guardar o coração. Porque no decorrer da nossa vida, muitas coisas acontecem. A infância que você tem, a adolescência que você passou, o que você vive na fase adulta. Quais são as crenças, os traumas, os complexos que você carrega? Eu aprendi que a sua crença, o seu trauma, ele entra na sua infância. Ele potencializa na sua adolescência e ele se manifesta na fase adulta. Não sei se você sabe, mas quase 70% do nosso comportamento infantil nós trazemos para a fase adulta. Isso sem você perceber. Porque se eu tivesse aqui agora, nesse momento, uma caixa de bombom, e eu chegasse aqui e falasse, ó, eu vou escolher um irmão, e entregasse essa caixa de bombom para o nosso irmão aqui. A primeira coisa que algumas pessoas iam pensar é o seguinte, por que você entregou para o irmão? Aí eu vou te responder, porque eu só tenho uma, então não desce para ninguém. Se não dá para dividir com todos, não dá para ninguém. Não, mas eu precisava dessa caixa. Mas por que o irmão?
E se eu não te der uma explicação lógica, existe uma grande chance de você ficar magoadinho comigo. Ó, seu emocional. Tem gente que já está com raiva de mim só porque eu usei o irmão como exemplo. Por que você não me usou como exemplo? Gente, é só um exemplo, calma. Isso acontece ou não? Sim. Aí eu te pergunto, quantas crianças nós temos aqui? Nós estamos falando diante de adultos. Mas o nosso comportamento é como se fôssemos crianças. Quantas vezes você está num lugar, alguém passou, não falou com você? Não falou porque a pessoa não viu. De repente você chegou no culto, pastor, e a pastora passaram aqui, ó. Vou sentar lá na frente porque hoje eu quero pegar na mão dos pastores. Aí você chegou cedo, você sentou aqui. Os pastores apareceram. Passaram. Nem olharam para você. Que absurdo. Como ele consegue? Cheguei cedo só para pegar na mão, só para cumprimentar eles. Que absurdo. Confirmação, é um sinal, é Deus falando. Eu já estava sentindo. Acho que já chegou o tempo de irmos para um outro lugar. Deus não está falando nada. São as suas emoções, as feridas que você carrega. E as feridas que você carrega, elas acionam gatilhos, e esses gatilhos interferem diretamente no seu comportamento por causa do seu estado emocional. Então, olha só, se alguém me magoou e eu não me preocupei com essa mágoa, alimentei isso no meu coração, vai trazer um impacto nas minhas emoções. Vou te dar um exemplo então para facilitar. Quem já foi traído tem dificuldade em confiar. Se alguém já te traiu em algum momento, você não consegue confiar nas pessoas, porque na sua mente as pessoas vão trair. Quem já foi abandonado ou teve o sentimento de abandono, na sua mente você acredita que a qualquer momento as pessoas que dizem que me amam vão me abandonar. E aí você entra num processo de autossabotagem e você faz o quê? Antes dela me abandonar, eu vou abandoná-la. É muito comum você conhecer pessoas que estavam em um relacionamento, estavam indo bem e de repente o relacionamento acabou. Por um processo de autossabotagem. Antes que ela termine comigo, porque eu carrego o gatilho do abandono, a ferida do abandono, eu vou terminar com ela, porque ela entendeu que é assim que a vida funciona. As pessoas dizem que te amam, mas elas te abandonam. Mas eu posso te garantir uma coisa: existe alguém que te ama, independente se você sabe disso ou não. Que te ama, independente se você o conhece ou não. Que te ama e é um amor incondicional, não quer nada em troca. Que chama-se Jesus. Jesus, esse eu posso te garantir, ele te ama e ele nunca te abandona. Mesmo em momentos que você se perde nas suas emoções e você acaba esquecendo dele. Mesmo antes de você o conhecer. Antes de você ter uma experiência, eu falo porque o que mais me impactou na minha conversão, hoje eu sou pastor na AD Alfa, na Assembleia de Deus, do pastor Jairo e da pastora Cassiane. Então, dentro deste processo de conversão, o que mais me impactou, quando realmente eu me converti, foi o amor de Jesus por mim. Eu falei, mas eu não o conhecia, e ele sempre me amou. Mesmo eu não falando com ele, ele sempre cuidou de mim. Então, esse amor me chama muita atenção, e eu fiquei muito impactado. A questão é que, qual é o Jesus que você conhece? O Jesus que você conhece é da maneira como te for apresentado. De repente alguém te apresentou um Jesus seguinte: deixa eu te falar uma coisa, se você não fizer isso, você vai para o inferno, tá? Jesus vai te mandar para o inferno. Esse não é o Jesus que eu conheço. Nós estávamos conversando agora num café e o pastor falou algo interessante, porque quem já assistiu The Chosen, o que me chama a atenção naquela série é a maneira como eles apresentam Jesus, porque é o Jesus que eu acredito, que o pastor acredita. Que é o Jesus de amor, de alegria, humanizado, que brinca, sorri. E não um Jesus de cara feia, só olhando e apontando os erros, como alguns acreditam. E olha só, isso interfere diretamente no nosso estado emocional. Então, você está sendo impactado, direcionado pelas suas emoções sem perceber. E o que você não entendeu é que você precisa assumir o controle da sua vida e deixar as emoções de lado, porque toda decisão que você toma com base na sua emoção, você se arrepende.
No momento de muita alegria, você fez coisas e combinou coisas que depois você fala, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Eu falei isso aí mesmo? Falou. Você falou que ia abençoar, que você ia comprar isso, isso, isso. Tudo isso? Falou. Você estava feliz, estava motivado. Também no momento de tristeza e de raiva, você abre mão de muita coisa na sua vida. Você perde oportunidades. Só de raiva também não vou fazer mais nada, esquece. Pode cancelar tudo que eu falei. Por causa da raiva. O emocional. Mas o que você não parou para pensar é o quanto eu não ter esse controle emocional interfere naquilo que Deus tem na minha vida. Muito simples, vamos para a Bíblia. Vamos pegar a história de alguém que eu tenho certeza que você conhece. Quem aqui já ouviu falar em Moisés? Levanta a mão. Quem aqui já viu Moisés? Como não? Passou na Record? Estava lá. A história de Moisés, se você pegar, ela fala muito sobre o nosso estado emocional. Porque Moisés, quando ele nasce, ele vai morar com os egípcios. Você já sabe a história do cesto. A filha de Faraó pega Moisés, manda chamar a mãe dele, a irmã chama a mãe para amamentá-lo. Mas ele é criado com os egípcios. Então, emocionalmente falando, Moisés cresce em um ambiente de rejeição. Por quê? Os egípcios não amavam Moisés. Você acha mesmo que na infância de Moisés, na adolescência, os amiguinhos dele falavam assim, vem aqui, fica tranquilo, eu divido meu brinquedo com você. Eu não acredito, eu acredito que o que ele ouvia era assim, sai para lá, você é hebreu. Você não tem o nosso sangue, você nem é daqui, não sei nem o que você está fazendo aqui. O quanto é difícil você ser criado em um ambiente de rejeição, de abandono. Isso interfere diretamente no seu estado emocional. Alguns já se identificaram nesse ambiente. Cleito, verdade, eu também fui criado num ambiente de rejeição, de abandono. Sabe aquela coisa que você fez, aquela decisão que você tomou na adolescência, que até hoje você se arrepende? Repare, você tomou essa decisão em um momento de rejeição e abandono. O gatilho foi acionado. Por que um filho, quando ele sai de casa, chega na escola e em outros ambientes, ele faz coisas que os pais não ensinaram? Por que um adolescente entra no vício? Por que um adolescente ele vai para o mundo das drogas? Porque, na realidade, em algum momento, ele se sentiu rejeitado, abandonado. E aí ele saiu de casa, foi para a escola, não importa o ambiente, e ele se deparou com alguém que o acolheu. O que é o acolher? O aceitou. O que é o aceitar? Chamou ele pelo nome. Quando ele fala, a pessoa está escutando. Todo ambiente que você se sente aceito, porque duas necessidades do ser humano, de sentir aceito e sentir importante. Todo ambiente que você se sente aceito, você se sente melhor. Isso quer dizer que o que as pessoas daquele ambiente falarem, você vai fazer. Inclusive, você é influenciado todos os dias pelos ambientes que você acessa. Os ambientes que você acessa e que você se sente aceito. Cuidado na criação dos seus filhos, porque se ele se sentir rejeitado, alguém lá fora pode dar atenção para ele. E esse alguém pode ensinar coisas que não vão ser positivas. Isso tudo é emocional, com Moisés, não foi diferente. Foi criado pelos pais? Não. Tudo bem, mas você fala assim, mas Moisés, Cleito, ele foi criado com tudo do bom e do melhor. Ele estava no meio dos egípcios. Tudo que tinha de bom, ele tinha acesso. Pergunta se ele queria isso, se ele pediu isso. Claro que não. E aí Moisés, em determinado momento, toma uma decisão. Vou voltar a morar com o meu povo. Vou voltar a morar com os hebreus. E voltando, ele vê um egípcio lutando, vai lá e mata o egípcio. No outro dia, a Bíblia fala que ele vê dois hebreus discutindo. E ele chega, e o hebreu vira para ele e fala assim, tá, você acha que você é quem? Você é líder e juiz agora? E ali ele se sente novamente, o gatilho da rejeição é acionado por um comportamento de uma pessoa. O gatilho dele é acionado. E ele descobre que Faraó quer matá-lo. O que ele faz? Ele foge. Porque com certeza o medo veio e fez com que ele fugisse. E a vida de Moisés agora provavelmente se tornou muito complexa. Por quê? Com os egípcios eu me sinto rejeitado. Volto para o meu povo, gatilho da rejeição também. Vou para o meio do deserto. Vou fugir, não quero saber. E aí Moisés
Está com sua vida tranquila? Cuidando lá das suas ovelhas? Tudo em ordem. De repente, o anjo aparece para ele. A sarça começa a pegar fogo, o anjo aparece, Deus começa a falar com ele. E talvez você não tenha prestado atenção nesse diálogo de Deus e Moisés, quando Deus começa a falar com Moisés. O quanto a Bíblia nos mostra a questão emocional de Moisés. Moisés tinha gatilho de rejeição, de abandono, emocionalmente inseguro. Você vai perceber que várias vezes Deus fala com ele, mas não é aquela coisa de falar já imediato. Moisés era manso, tranquilo. Coincidência ou não, só para você entender um pouco mais sobre Moisés, quem era o discípulo de Moisés? Quem que ele formou? Josué. O que Josué mais ouviu de Deus? Seja forte e corajoso, porque a equipe é a cara do líder. Quem treinou Josué foi Moisés. E o que Deus mais fala para Josué? Seja forte e corajoso. Moisés não era uma referência de coragem. Com base no seu emocional, no seu temperamento. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. E eu queria mostrar para você aqui um pouquinho sobre o diálogo de Moisés e Deus. O quanto as nossas emoções interferem diante daquilo que Deus preparou para nós. Porque eu acredito que quando Moisés se depara com o anjo, se depara que, olha, estou diante do Senhor, eu vou falar, emocionalmente ele teve um impacto. Mas ele não esperava o que Deus ia falar para ele. Mas olha só que interessante. Êxodo capítulo 3, versículo 10 diz assim: Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus aparece para Moisés e fala o seguinte: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Vá, porque agora eu estou te enviando para libertar o meu povo. Eu acho que Moisés não falou assim: não, o senhor está de brincadeira, né? Não vou voltar. Eu já saí de lá fugido. Outra coisa, o senhor quer que eu volte para libertar um povo que me rejeitou? Porque o gatilho dele era esse. O povo não rejeitou. Uma pessoa falou algo que mexeu, acionou o gatilho. E nós temos esse hábito, né? Ninguém gosta de mim. Não, é uma pessoa que não gosta de você. Não, é ninguém gostar de mim. A gente generaliza. Não, uma pessoa falou que você é mal educado. Não misture as coisas. E foi o que Moisés fez. Então, quando Deus pede para Moisés voltar, eu acredito que Moisés falou: não é possível. Eu estou quieto, cuidando aqui das minhas ovelhas, fazendo meu trabalho, minha vida está sossegada. E de repente Deus pede para fazer algo que na cabeça de Moisés não faz sentido. E aí onde Deus nos ensina, eu aprendo algo com Deus, que Deus é especialista em duas coisas. A primeira delas é pedir coisas que não fazem sentido. Pode ver. Vira e mexe, você está aqui tranquilo, de repente Deus pede algo para você que não faz sentido nenhum. Você fica até em dúvida se é Deus que está falando. Só que toda vez que Deus te pede algo que não faz sentido, é porque no final o nome dele vai ser glorificado. Segundo ponto é o seguinte: Deus é especialista em pedir coisas que você não quer fazer. Pode ver. Você não quer fazer aquilo, e Deus está te pedindo. Deus está usando pessoas, e manda o irmão, e manda a irmã, e fala com você através do pastor, e você não quer. Toda vez que Deus pede algo que você não quer, é porque tem uma ligação com o seu propósito. Moisés é a prova disso. E diante daquilo que Deus pede para Moisés, Moisés dá o primeiro não para Deus. Moisés chega para Deus e fala assim, versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés está falando o seguinte: quem sou eu, Senhor, para me apresentar diante de Faraó e libertar o povo? Complexo de inferioridade. Quem sou eu? Complexo de inferioridade. Isso acontece com você. Alguém chega para você e pede algo e você, a primeira coisa que você pensa: quem sou eu? Meu Deus do céu, quem sou eu para fazer isso aqui? Complexo de inferioridade te acompanhando. Porque Moisés não acreditava que ele era capaz disso. Aí você fala assim: Cleito, mas Deus deu o comando, Deus deu a ordem. Tá, não fala isso para mim não, fala para você, porque Deus já te deu algumas ordens aqui nos últimos tempos. Deus já te deu algumas direções.
E sem você perceber, você está agindo igual a Moisés. Quem sou eu? Não se trata de quem é você, se trata de quem Deus vai te tornar para poder te utilizar, para transformar vidas e abençoar pessoas. Do nível que Deus vai te levar, e você na realidade é só um instrumento dele. Porque tudo vem dele, tudo é feito por ele. Você é só um instrumento. Então você não tem que se preocupar a maneira como. Você só precisa de uma coisa, porque Moisés aqui só precisava de uma coisa: obedecer. E foi justamente o que ele não fez. A primeira coisa que ele fez, ele já mandou logo um não. Mas ele não falou direto, ele chegou e falou assim, não vou. Ele deu aquela volta, né? A famosa volta que a gente dá. Ele, não, senhor, quem sou eu? Imagina, como que eu vou fazer isso? Aí, ok. No versículo 12, Deus diz assim para ele, ó, a Bíblia fala que Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus falou o seguinte, Moisés, deixa eu te falar uma coisa, eu vou estar com você. E a prova de que sou eu que estou te enviando, quando vocês saírem, vocês vão prestar um culto a mim, nesse monte. Se Deus falar isso para você, você fala, agora eu vou. Talvez você iria. Moisés, não foi. Mas, Cleito, Deus falou que está com ele. Mas ele não foi. Sabe o que ele fez? Ele vira para Deus e fala assim, ó, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Ó, agora aqui Moisés começa, tipo assim, ele acha que ele é mais esperto que Deus. Não, eu vou falar não, mas de uma maneira que... tá bom, senhor, e quando eu chegar lá, eles vão falar assim, qual é o nome? Eu vou falar o quê? Porque a primeira coisa que Moisés falou foi, quem sou eu? Agora Moisés está falando o seguinte, tá, eles vão perguntar, quem é o senhor? O que eu vou falar? Qual é o nome? Você vê que ele, pela segunda vez, ele fala não para Deus. A sequência, versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então, olha só. Tem situações que Deus está te direcionando. Deus já falou com você, já queimou no seu coração, mas as suas emoções não deixam você tomar a decisão. Quem está no controle da sua vida? Quem? Não, você. Aliás, nem você não é. São suas emoções. Deixa eu te explicar o que eu aprendi com o pastor Jairo. Deus está no comando da sua vida. Abaixo do comando existe um controle. Deus dá o comando e quem está neste controle é quem vai conduzir. Deus no comando te direciona, mas como são as suas emoções que estão no controle, você por medo não faz. A sua fé não acontece. A fé é a certeza daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu não vejo, mas eu creio que já aconteceu. Mas as suas emoções não deixam você praticá-las. Mesmo diante de uma direção de Deus. Deus está no comando da sua vida, mas no controle podem ser as suas emoções. Tanto é que tem coisa que queima no seu coração e até hoje você não fez. Aquele projeto que já era para você ter começado. Aí você está assim, não, mas começar por onde? Sabe por onde que você começa algo que Deus pede? Dando o primeiro passo. Mas eu vou para a direita ou pela esquerda, Cleito? Começa a andar que Ele te direciona. Sabe o que você está fazendo? Você está parado. Fala comigo, Senhor. Inclusive, você veio para esse culto e falou assim, fala comigo hoje, Senhor. O problema é o seguinte, o que Deus vai te falar hoje não é o que você gostaria de ouvir, é o que você precisa ouvir. Aquilo que você precisa para a fase que você está, Deus já te deu, só que você não entendeu. Você nunca parou para pensar que Deus sempre vai falar o que você precisa ouvir, enquanto o diabo fala o que você gosta de ouvir, por isso que você se distrai. O diabo fala coisa para você que você gosta de ouvir, e você ainda espiritualiza e fala assim, é de Deus. Não é lá de Deus aí não. Deus vai sempre falar o que você precisa ouvir. E sempre que Ele fala, você precisa avançar. Mas se você não tem esse controle emocional,
você não consegue, você desiste. Igual Moisés. Moisés está aqui, argumentando com Deus para falar para ele que, olha, o senhor se enganou, não sou eu. Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver até onde o senhor vai. Já deu 2 não para Deus. Vai para o terceiro, porque olha só, mesmo depois que Deus falou isso para ele, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor lhe apareceu? Então, primeiro ele fala assim, mas qual é o nome? Deus fala, eu sou. Pode chegar e falar, eu sou, mandou eu aqui. E se eles não acreditarem, Senhor? Se eles me questionarem? E se ele fala assim, então Deus apareceu para você. Como é que era Deus? Fala aí. A altura dele. Que roupa que ele estava vestindo? Foi isso que Moisés falou. O que Moisés, na realidade, tem aqui agora? Ele está morrendo de medo. Ele está inseguro. Olha só, Deus no comando da vida de Moisés e as emoções no controle da vida de Moisés. Deus dando a direção e Moisés falando não, porque as emoções estão controlando. Moisés só tinha que fazer uma coisa, obedecer. E talvez seja isso que você veio fazer aqui nessa manhã. É isso que você precisa ouvir. Você só precisa fazer uma coisa, obedecer. Mas sabe qual é a história? Você não está igual a Moisés, contando historinha. A história que você está contando para Deus é o seguinte, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho os recursos. Você nunca parou para pensar que os milagres, as histórias, as direções, tudo aquilo que Deus faz através da Bíblia, a maioria das coisas não tem a ver com dinheiro. Exemplo, o que essa situação aqui tem a ver com dinheiro? Moisés libertar o povo do Egito, o que tem a ver com dinheiro? Tem muita coisa que você está parado na sua vida com desculpa de que você não tem recurso, sendo que nem chegou o momento do recurso. Como que funciona? Olha, quando você chegar ali, você vai precisar do recurso. Você ainda está aqui. Deus está falando para você, começa o projeto. Cleito, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom. Para você escolher o local, você precisa de dinheiro? Não. Para você definir o nicho de pessoas, você precisa de dinheiro? Não. Para você definir como você vai se posicionar, você precisa de dinheiro? Não. Então é assim, escolhi o local, dei um passo. Defini as pessoas, dei outro passo. Defini o que eu quero fazer, dei outro passo. Quando eu chegar aqui, que eu preciso dos recursos, só esses 3 passos que eu dei, Deus já me entregou os recursos. O problema é o seguinte, se Deus te entrega o recurso, você aqui como você quer, você não vai para lá, você vai descer, você vai para outro caminho, você vai se perder. Você não tem maturidade. Você acha que se Deus, nessa conversa com Moisés, falasse assim, Moisés, inclusive, deixa eu já te dar um toque. Deixa eu te alertar sobre algo. Você está indo lá, mas vai chegar uma hora que Faraó vai se irritar. E quando o Faraó se irritar, irmão, você vai ter que correr. E não é pouco, não. E você vai correr, quando você olhar para trás, você vai vir todo aquele exército atrás de você, o povo correndo, e outra coisa, o povo vai começar a reclamar. E pensa num povo que reclama, Moisés. Pensa num povo que murmura. E eles vão estar reclamando, e você correndo, e você naquele desespero. E vai chegar de frente a um mar, e vai te bater um desespero que você vai olhar para o mar, não vai ver nada, e vai olhar para trás e vai ver o exército vindo. E você vai falar comigo, eu vou falar assim, continue marchando. Então você tem que ter muito equilíbrio emocional, Moisés. E isso eu sei que você tem. E aí, depois que você atravessar o mar, eu vou acabar com o exército. Outra coisa, vai ter uma nuvem durante o dia e outra de fogo durante a noite. A noite é para te aquecer. E outra coisa, quando a fome apertar, fica tranquilo. Eu vou mandar o maná cair do céu. Qual é a chance de Moisés, depois de saber dessa história, falar assim, estamos juntos, Senhor, agora entendi. É ruim, não vou mesmo, mas não vai. Só que essa atitude de Moisés não é diferente da sua, por isso que Deus não pode te revelar tudo, senão você trava. Porque assim como Moisés, você vai falar assim, não sou capaz. Não se trata da sua capacidade, você é apenas um instrumento, quem vai fazer é Ele. E é isso que você não entendeu. Aí você está preocupado, não se preocupe, apenas obedeça. Mas o boleto está para vencer, que dia que o boleto ficou atrasado? Aliás, que dia que faltou alguma coisa para você? Você está há anos, Deus te sustentando, Deus te direcionando, Deus nunca deixou faltar nada. Aí você acha que dessa vez Ele vai deixar.
Não, só obedeça. Ele já cuidou de tudo. Deus só pede aquilo que Ele já te deu. E você não entendeu isso. Deus só pede aquilo que Ele já te deu. O que você precisa? Obedecer. Qual é o projeto que Deus colocou no seu coração e você ainda não abriu? Qual é a empresa que você precisa abrir e ela ainda está parada? As pessoas, os seus clientes, as pessoas que vão ser abençoadas através desse projeto, Deus já separou. Essas pessoas estão esperando você dar o start. É a mesma coisa, Deus já tinha separado um povo que seria liberto da escravidão. O povo está aqui separado. Deus só precisava que Moisés obedecesse para libertar esse povo. Mas Moisés fica aqui, lutando com Deus. Então é importante você entender isso, porque olha só, Cleito, Moisés falou 3 vezes não para Deus. Deus vai para a 4ª tentativa. Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara? Respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a. E ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Deus chegou e falou assim: está vendo essa vara na sua mão? Joga no chão. Jogou. Se transformou em cobra. Moisés não era uma referência de coragem, fez o quê? Saiu correndo, assustou. Não ri não, que você também ia correr. Aí Deus falou assim: pega na cauda dela, pega na ponta. Pegou, voltou, se tornou vara novamente. Deus mostrando: olha, tá aqui, vou fazer algo que as pessoas não vão acreditar. Faz isso daqui e vai dar tudo certo, confia. Ali Deus mostrando para ele: olha, estamos juntos. Só obedece o que eu estou te falando. Aí Moisés obedeceu, não obedeceu? Claro que não. Medo, insegurança. Agora aqui, não tem mais alguns argumentos. É aqui que Moisés começa a falar. No versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Alguns teólogos acreditam que Moisés era gago. Aqui agora já não tem mais essa das pessoas acreditarem, agora é ele. Porque você vai ver que Moisés vai dando desculpa, vai contando uma historinha, para não obedecer, que é isso que muitos fazem. Deus está pedindo, você está contando história. Deus está pedindo, você está contando história. Está dando justificativas. Aí Moisés falou assim: eu não sei falar, Senhor. Como o Senhor quer que eu vá libertar um povo se eu tenho dificuldade na minha fala? Essa não é a minha especialidade. Eu acredito, que nesse momento Deus faz assim. Aí Deus chega para Moisés, fala assim: Moisés do meu coração, filhinho amado, filhinho que eu tanto amo, deixa eu te falar uma coisa. Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá e estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus, com toda a paciência, chega e fala assim: quem deu boca ao homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Não sou eu, o Senhor. Apenas obedeça, porque eu vou te passar, te falar o que você precisa dizer. Eu faço. Aqui Deus mostrando para ele que, olha, não se preocupe, sou eu, não sou eu que faço tudo. Então não se preocupe, apenas vá. 4º nível já aqui, já falou 4 vezes não para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em qual? Quantas vezes você está falando não para Deus? Você está em qual? Você está no 2º não, no 3º? Você vai fazer igual a Moisés? Ou você vai obedecer e vai fazer o que ele está te pedindo? Porque Moisés já está no 4º, está indo para o 5º. Não, Cleito, mas no 5º Moisés, agora sim Moisés aceita, né?
finalmente, porque, poxa, falou 4 vezes não para Deus, vamos olhar aqui. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Aqui agora não tem mais argumento, porque Deus falou: eu que faço tudo. Ah, faz o seguinte, Senhor, manda outro. Deixa isso para lá, não sou eu. Moisés já gastou todos os argumentos com Deus, e no final ele chegou e falou assim: manda outro. Eu não consigo, eu desisto. Muitos aqui nunca fracassaram, sempre desistiram. Moisés nos ensina isso, porque no momento que Moisés fala assim, ó, manda outro, é o momento que ele está desistindo de algo que ele nem começou. Muitos aqui estão desistindo de coisas que você nem começou, com medo de perder o que você não tem. É o medo de perder, medo de dar errado. Mas você nem tem aquilo. Como é que você está com medo? E outra, antes de começar, antes de obedecer o que Deus está falando, você já desistiu. Não dá nem para falar assim, ó, você já começou achando que ia dar errado. Não, você já desistiu, você nem começou. Porque Moisés aqui nesse momento ele fala o seguinte, ó, manda outro, ponto, ó, desistir. Desistir é diferente de fracassar. Você nunca fracassou na vida, mas você tem mania de falar que você fracassa. Mas você nunca fracassou. O que você sempre fez foi desistir. São coisas diferentes, por causa do seu estado emocional. Porque você não tem controle das suas emoções. Porque quando o medo chega, você se entrega. Quando a insegurança aparece, você se entrega. Quando o complexo de inferioridade chega, você quer sair daquele lugar. Você fala, não sei nem como conversar aqui, não sei nem com que roupa eu vou usar aqui. Deus não te mostra nada que Ele não queira te dar. Mas o seu complexo de inferioridade te impede de tomar posse. Você vai lá, troca de carro, você tem vergonha de chegar nos lugares, aí as pessoas vão achar que o seu complexo é tão forte que quando você troca um carro, troca de casa, todo lugar que você chega, você fala assim, não, mas ó, tá financiado, tá em 72 meses. A pessoa nem te perguntou nada, a pessoa só te deu parabéns por causa do carro. Não, mas é porque ela pode achar que eu tô com dinheiro. Ué, você é filho de quem? Eu achei que você era filho do dono do ouro e da prata, tudo é dele. Você vê que até para Deus te abençoar é uma luta. Você tem, o complexo não deixa, você não toma posse daquilo. Você não consegue tomar posse da bênção que Deus tem para a sua vida, e quando ela chega, você tem medo de mostrar para as pessoas. Não é, né, Cleito? É inveja. Não é inveja, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, por causa do seu complexo de inferioridade. Nem parece que sabe de quem é filho. Ah, falei mesmo. Não tem paciência com vocês, não. Deus está falando, está falando, está falando. Todo domingo vem no culto e Deus fala, Deus fala, Deus fala. Você está igual a Moisés. Não, Senhor, é por causa disso. Não, é por causa daquilo. Chega. Pode chorar. Você só precisa entender uma coisa, obedeça. Deus já cuidou de tudo. Ele só precisa que você obedeça. Cleiton, mas por que eu? Olha um monte de gente aqui, sem ficar falando isso para mim. Existe uma promessa sobre a sua vida. E a promessa de Deus vai se cumprir. E é isso que você não entendeu. O seu propósito, quando Deus criou você, existe um propósito de vida sobre a sua vida, existe uma promessa sobre você que você já recebeu, você sabe. Por isso que não dá para passar a vez, ó, vai lá. Não, é você. E não adianta, porque hoje não dá para mais você falar assim, eu não tinha entendido. Não, hoje se você não entendeu, ficou claro. E tem outros aqui que não tem como falar isso, porque ele assistiu de manhã e está assistindo de novo. Então agora que não dá para falar mesmo que ele não entendeu, porque ele ouviu 2 vezes. E eu estou reforçando, é para você mesmo. Você está ouvindo 2 vezes, não dá para você falar, olha, eu não sabia. Não tem desculpa. Então aí Deus vai escolher outro. Não, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala, em Êxodo capítulo 4, versículo 14, ela fala assim, ó. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem.
e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. A Bíblia fala que a ira de Deus se acendeu, que Deus ficou com raiva e falou assim, ó, você tem um irmão, não tem? Um irmão chamado Arão? Ele fala bem, não fala? Fala o seguinte, ó, ele já está vindo ao seu encontro e vai ficar feliz de encontrar com você. Eu vou falar com você, você vai falar com ele e ele vai ser seu porta-voz. Claro, quando a ira se acendeu, aí muda, né? Já viu a mãe? A mãe está falando para você assim, ó, para de correr. Para de correr. Para de correr. Menino, você não já ouviu que é para você parar de correr? Não, rapidinho você senta, você... Sim. Mesma coisa com Moisés. Quando a ira se acende, Moisés falou, agora sim. Vai mandar Arão? Agora eu vou. Porque a segurança de Moisés está ali em Arão. Ele se sente seguro tendo alguém que vai falar no lugar dele. Deus vai falar comigo, eu vou falar com Arão, e Arão que vai falar com o povo. Aí eu vou, senhor. O senhor não falou, pô? Por que não falou no começo? Não precisava nem ter ficado aqui esse tempo todo. Você nunca percebeu que você faz isso. Vamos voltar no tempo. Seu trabalho de escola. Quando era trabalho em grupo, você ficava todo feliz porque tinham mais pessoas. Mas você era quem fazia todo o trabalho. Você era quem fazia tudo. Mas a sua alegria é porque tinham mais pessoas, porque a sua segurança emocional está em pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, a empresa que você abriu, você não teve coragem de abrir sozinho, você colocou um sócio. Mas você nunca perguntou para Deus se era para colocar um sócio. Aí, Cleito, por que será que não deslanchou? Ué, é só você olhar a história de Abraão e Ló. O que acontece com Abraão depois que Ló se separa? Porque Deus chega para Abraão e fala assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela. Mas Deus não falou exatamente o que ia fazer. Você vai perceber que na sequência, na Bíblia, quando a Bíblia fala que Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro, na sequência Deus fala assim, ó, pode olhar, ó, tudo que seus olhos alcançarem vai ser sua descendência. Aí Deus revela a promessa. A sua insegurança e o seu medo fizeram com que você trouxesse pessoas para a sua vida por causa da segurança emocional que Deus não pediu. Deus não pediu sócio para você. Sabe quem é o seu sócio na sua empresa, no seu projeto? É ele. Não é a pessoa que você trouxe. E talvez por isso as coisas não estão caminhando como você imagina. E você se questiona. E chega uma hora que você começa a falar assim, Senhor, tem algo errado. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, estou todo domingo na casa do Senhor e as coisas não vão. Ué, a pessoa está lá do seu lado, porque você não tem segurança nele, você confia no outro. Deixa eu te explicar uma coisa, então. A bênção que Deus tem na sua vida, quando Ele te entrega, quem estiver perto, respinga. Isso quer dizer que se tiver alguém ao seu lado que não tem maturidade, não está preparado para aquilo, Deus não pode te abençoar. Porque você está cercado de pessoas que não estão preparados para aquilo. E não tem como Deus te abençoar de maneira individual. Aquilo que Ele faz sobre a sua vida respinga em quem está próximo a você. Isso quer dizer que em uma sociedade, se existe uma bênção sobre a sua vida, não tem como Deus te abençoar e não abençoar seu sócio, porque vocês estão juntos lá. Você quer ter um sócio? Vou te falar, seu cônjuge. Coloca a sua esposa, coloca seu marido, esse é seu sócio. Olha o quanto o coração de Deus se alegra vendo vocês dois juntos em um projeto. Você acha que Deus não vai abençoar esse projeto? Os dois em comum acordo no mesmo lugar? Mas sabe qual é o problema? Emocionalmente, você acha que não. Minha esposa vai agregar o quê? Vai ajudar no quê? Quem é minha sócia na empresa? Luciana. Cuida do administrativo e financeiro. Ah, mas é porque ela é formada em finanças, né, Cleito? Não, não tem faculdade. Não, mas é porque ela já trabalhou há anos, né, com administração. Nunca trabalhou fora. E como é que você colocou ela lá para cuidar justamente do financeiro e da administração? A Bíblia fala que existe uma sabedoria na mulher. Que a mulher sabe edificar o lar. A mulher tem um negócio com Deus que eu já entendi. Não, é diferente com a gente. É uma intimidade, uma sensibilidade que você quer fazer coisa, a mulher fala assim, não sei não, hein? Esquece, irmão. Se ela falou isso, já era. Chegou para sua esposa e falou assim, estou pensando em fazer algo. Ela falou assim, não sei não. Esquece. Você vai ouvir uma frase no final. A frase no final qual que é?
olha a alegria que ela fala, eu te avisei. Ela chega e enche o peito nessa hora, eu te avisei, ela olhou para você ainda, eu te avisei. É a frase que você mais escuta. É a frase que eu mais ouvia. E eu percebia que eu tinha dificuldade de ouvir a Luciana por causa das minhas emoções. Eu era uma pessoa cheia de complexo, traumatizada, cheia de feridas. Então, o sócio, talvez, que você colocou, as pessoas que você colocou ao seu lado para te trazer essa segurança emocional, era para você ter colocado a sua esposa. E vocês três, como assim três, Cleito? Você, sua esposa, você, seu marido e Deus, juntos nesse projeto, vão prosperar e vão abençoar muitas vidas. Cleito, você falou que você era cheio de crença, cheio de traumas, cheio de complexos. Sim. E se eu estou aqui hoje compartilhando com você, que eu venho há 8 anos estudando sobre isso. Mas você falou também que você é pastor. Sim. Há 8 anos atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, boa noite, pastor. Eu, não sou pastor, não. Primeiro que eu não gostava de crente. Muito menos de pastor. E aí, quando ela falou assim, boa noite, pastor, eu falei, não sou crente, não. Ela só toma posse. Eu estava acabando de chegar na igreja, não sabia nem o que era tomar posse. Eu, como assim? Só fala amém. Aí eu, amém. O tempo foi passando. 8 anos se passaram. O ano passado, consagrado a pastor. Você fala assim, nossa, glória a Deus. Sim, glória a Deus. Porque, assim como Moisés, pode ter certeza, eu não ia falar só 5 não, eu ia buscar convencer a Deus, Senhor, não sou eu. Só que chegou uma hora que eu entendi que não se tratava do Cleiton. Se tratavam das vidas que seriam abençoadas através da vida do Cleiton. E quando eu entendi isso, eu comecei a estudar. Não só a palavra, mas também entender sobre a área que eu atuo, gestão emocional, gestão de pessoas. Mas se você me perguntar, mas o que realmente te ajudou? Eu vou te falar. Quando eu encontrei com Jesus. Quando realmente eu o conheci. Porque até então eu só ouvia falar. Eu não o conhecia. Mas quando realmente eu tenho uma experiência com Jesus, o amor, esse amor incondicional, mexe comigo. Transforma a minha vida. Não mudou, transformou. Transformação é interna, mudança é externa. Você quer mudar algo para mostrar para alguém. Você quer se transformar porque você entendeu que é o certo a ser feito. E aí, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a entender, sabe o que eu percebo? Que Jesus é especialista em gestão emocional. Primeiro porque ele convivia com Pedro. Para você ter um Pedro do seu lado, você tem que ter muita gestão emocional. Mas se você pegar o que Jesus passou, você está com raivinha porque alguém passou e não falou com você. Imagine Jesus que foi traído. Cuspiram na cara dele. Crucificaram ele. E ele lá sendo crucificado, Pai, perdoa. Dr. Augusto Cury, uma referência de gestão emocional, era ateu. Decidiu estudar Jesus. Quando ele começa a estudar Jesus, ele se converte. Porque ele falou, não tem como. Passar pelo que ele passou, da maneira como ele fez, não tem como. Eu preciso estar mais próximo a ele. É como se ele falasse o seguinte, eu quero ter esse dia a dia com Jesus. E é isso que Jesus faz todos os dias com você. Mas você não percebe. Ele nos ensina muito sobre gestão emocional. Quando Pedro tenta arrancar a cabeça do soldado, o que Jesus faz com toda a calma, com toda a paciência? Não, Cleito, não foi a cabeça, não foi a orelha. Foi a cabeça, ele errou e acertou a orelha. Vai lá e cola a orelha do soldado, como se nada. Jesus está ali, sendo preso. Ele já sabe o que vai acontecer. Mesmo assim, controle emocional. Ele não se perdeu. Jesus ressuscita. Pedro negou ele 3 vezes. Jesus está na praia. Aparece para os discípulos. Pedro vem que nem louco. Eu acredito que quando Pedro chega diante de Jesus é aquele impacto, né? Porque ele lembra que a Bíblia falou que ele, além de ter negado, ele chorou amargamente. Mateus fala isso. Você acha que Jesus falou, agora você vem, né? Não, quero papo com você não. Você não falou que não me conhecia? Ué,
3 vezes falaram para você. E outra coisa, eu te avisei que você ia me negar. Agora você quer falar comigo? Não. Sabe o que Jesus faz? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Por quê? Ele negou 3 vezes. Jesus ressignifica as emoções de Pedro. E você não para aprender isso com Jesus. Você já parou para pensar se Deus te perdoasse da maneira como você perdoa as pessoas? Porque você vai me perguntar assim, Cleito, entendi, identifiquei que eu carrego gatilhos, complexos, feridas, traumas, tudo que você falou. Eu lembrei de algumas coisas da minha história. Ok. Você vai falar assim, o que eu preciso fazer? Perdoar. Ah, perdoar. Tá bom, vou perdoar. Perdoar não é conviver não, né, Cleito? Não sei. Será que você ia ficar feliz se Deus fizesse com você o que você faz com as pessoas? Ó, eu te perdoo, mas não precisa conviver comigo. Eu te perdoo, mas não precisa falar comigo. Eu te perdoo, mas eu não quero ter comunhão com você à mesa. Não, Deus não faz isso. Apesar que a Bíblia fala que com a mesma régua que você mede as pessoas, você será medido. O pastor falou algo no café ali, que trouxe a reflexão, eu estava conversando com a Luciana. Na oração que Jesus nos ensina, isso é muito forte, que o senhor falou. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, não é perdoe as nossas ofensas, assim como o Senhor, não, assim como nós. Então, a oração que você está fazendo, sem você perceber, é o seguinte, Senhor, perdoa assim como eu perdoo. Aí você vai falar assim, perdoar não precisa conviver, tá bom. Quem é a pessoa que você mais perdoa na sua vida? Seu cônjuge. Pode ver. Quantas coisas ele fez que você se decepcionou e você teve que perdoar? Que você se chateou e você teve que perdoar? Você saiu de casa? Não, você continua lá. Tanto é que quando ele faz algo e você não perdoa, a convivência se torna difícil. Para você continuar, você tem que perdoar. Ah, quantos erros você já cometeu que Deus teve que te perdoar? Porque você se arrependeu. E o arrependimento de coração, Deus te perdoa. Ah, por isso que Jesus fala que temos que perdoar 70 vezes 7, porque é isso que ele pratica com você. A todo momento você está pecando, cometendo erros, está se arrependendo. Se arrependeu, meu filho? Então eu te perdoo. Quer limpar o seu coração? Você lembrou de algumas histórias, através da vida de Moisés, da história de Moisés, você lembrou de algumas coisas da sua vida? Perdoe. É assim que você vai limpar o seu coração. Limpou o seu coração? Vou te dar um conselho, uma palavrinha mágica. Qual, Cleito? Deixa para lá. Como assim? Deixa para lá. Alguém falou mal de você? Deixa para lá. Alguém te traiu? Deixa para lá. Alguém olhou feio para você? Deixa para lá. Alguém não atendeu a sua expectativa? Deixa para lá. É melhor você deixar para lá hoje do que ter que perdoar amanhã. Se você não deixar para lá hoje, amanhã você vai ter que perdoar. E talvez perdoar se torna muito mais difícil. Quer um conselho? Faz que nem Jesus, deixa para lá. Jesus não deixa de orientar, não deixa de direcionar. Jesus nos ensina muito sobre autoconhecimento. Você vai perceber que, diante de um milagre, Jesus fala assim, o que queres que eu faça? Tem um cego. Jesus chega para o cego e fala, o que queres que eu faça? Jesus está de brincadeira. É cego, Jesus. Não, mas deixa eu ver o que ele quer. É nesse momento que eu vejo a alegria de Jesus, né? Talvez ele achou que o cego ia pedir uma varinha, um cão-guia. Não, Jesus ali está brincando. Não. Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Para saber se ele tem um entendimento do que realmente ele quer. E Jesus fala assim, ó, a sua fé te curou. Isso, ó, autorreflexão, autoconhecimento, gestão emocional. Quando a mulher adúltera ia ser apedrejada, Jesus faz um comentário, uma pergunta que traz uma reflexão que todo mundo some. Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Ó, autoconhecimento. Nesse momento eu olhei para a minha história, eu olhei para os meus pecados. Quem sou eu para tacar pedra em alguém? E você faz isso no seu dia a dia e não percebe, fica julgando as pessoas. Esquece de olhar para você. Então comece hoje a se especializar em gestão emocional e como? Perdoando. Liberando perdão. Cleito, mas é difícil. Claro que é. Se fosse fácil, eu já teria feito.
Mas com Jesus você consegue. Se Jesus realmente faz parte do seu dia a dia, se Jesus te acompanha, se o Jesus que eu conheço é o mesmo que você conhece, com certeza você consegue. O perdão só tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Quando você perdoa de coração, o que acontece? Você tem uma ferida no dedo. Antes dela cicatrizar, ela sangra. Quer dizer o seguinte, se você colocar a mão, vai sangrar, vai doer. Pronto, não perdoa ainda de coração. Quando você perdoa de coração, cicatriza. E aí, porque cicatrizou, você olha, não esqueci que eu machuquei meu dedo, mas não dói. Porque eu perdoei de coração. Isso quer dizer o seguinte, eu posso ver a pessoa, eu posso conversar com ela, não dói. Eu não esqueci o que ela fez, mas não dói. E eu finalizo aqui. Eu queria que você tivesse essa reflexão. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Quem são as pessoas que você precisa liberar perdão hoje? Mas eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E eu queria fazer uma oração para você. Você que durante essa mensagem, você entendeu que, Cleiton, realmente eu não tinha noção do quanto as minhas emoções impactam diante daquilo que Deus tem para a minha vida. Diante das direções que Deus me deu. Mas uma coisa eu queria que você soubesse. Antes de você perdoar alguém, você precisa se perdoar. Coloca a mão no seu coração, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Para que nesse momento você tenha um diálogo com você, diante das fichas que foram caindo hoje. Porque você até aqui, você sempre se cobrou muito. E você não percebeu que essa autocobrança, ela veio de questões emocionais que você carrega, por coisas que você passou na vida. Porque você já se sentiu rejeitado, você já se sentiu abandonado, já te feriram, já te traíram. E você precisa se perdoar. Como que você vai perdoar alguém se você carrega essa mágoa interna sem perceber sua? Esse nível de autocobrança que você carrega, que está acabando com você. Quantos erros você cometeu, mas você não sabia. Tanto que quando o discernimento veio, você se arrependeu, você pediu perdão para Deus. Mas também libere perdão para você, porque você se cobra muito. Você quer ser a pessoa mais perfeita do mundo porque te ensinaram que nós temos que ser perfeitos. Deixa eu te contar uma coisa, só Deus é perfeito. Nós somos falhos, somos pecadores. Cleiton, eu não gosto de errar, mas você vai errar porque existem erros que te trazem muito aprendizado. Então pare de se cobrar. Libere perdão para você e você vai conseguir liberar perdão para as pessoas, porque Jesus te perdoa todos os dias e Ele te ama. É um amor incondicional. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por tudo que ouvimos aqui, vindo direto de Ti, através do Teu Espírito, Senhor. Obrigado porque, mesmo em momentos que não entendemos, o Senhor tem cuidado de nós. Cuidado dos nossos projetos, cuidado da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Mas pedimos a Ti, Pai, ter o discernimento e que a cada dia possamos estar mais sensíveis à Tua voz, para poder obedecer, para poder fazer aquilo que o Senhor espera. Eu repreendo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de distração, todo espírito de medo, todo espírito de depressão, eu repreendo toda enfermidade, Pai, tudo aquilo que impede os Teus filhos de fazer aquilo que o Senhor espera, tudo aquilo que atrapalha os Teus filhos, Pai, tudo aquilo que vem do maligno, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus e caia por terra agora em nome de Jesus. Os Teus filhos estão libertos, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, porque a partir desta manhã eles vão entender o que realmente o Senhor espera, eles vão obedecer a Tua voz, eles vão sentir a Tua presença, eles vão viver aquilo que o Senhor tem preparado para eles, eles vão viver o Teu sobrenatural, eles vão cumprir o propósito no qual o Senhor colocou eles aqui. Eles vão obedecer, Senhor. Peço a Tua blindagem, a Tua proteção sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.